Bom dia, irmãos. Que alegria poder estar com vocês nesse dia de festa. Graças a Deus por isso e por testemunhar aqui então a bondade do Senhor que tem sustentado essa igreja, né? Então, para mim é um privilégio, uma honra poder estar com os irmãos e nesse dia tão festivo ajudar os irmãos a olhar para o Senhor e contemplar a bondade, a graça e o chamado do Senhor para a caminhada dessa igreja. É por isso que eu quero convidá-lo a abrir a palavra do Senhor em Atos capítulo 4. Para nós lermos juntos Atos 4, do versículo 23 até o versículo 31. Atos 4, do versículo 23 até o versículo 31. A palavra do Senhor nos diz assim: Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar? Ó Deus bendito, obrigado, porque enquanto cultuamos ao Senhor, enquanto nos reunimos respondendo à tua santa convocação, o Senhor nos permite um ambiente de festa, um ambiente em que contemplamos a tua bondosa mão e que percebemos, ó Deus, a comunidade, o teu povo aqui presente crescendo. Obrigado por nos permitir ser testemunhas de tantas pessoas chegando a essa igreja e dos filhos da aliança, recebendo o sinal da aliança. Obrigado, Pai, por relembrarmos a história e vermos então a tua bondosa mão conduzindo todas as coisas. Agora, Pai, com a tua palavra aberta diante de nós, e com o coração cheio de expectativa, suplicamos, fala ao teu povo, trata o nosso coração, pastoreia a nossa alma e assim dirige os nossos passos. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Talvez você conheça o reverendo Tarcísio Carvalho. Ele hoje é diretor do Seminário Presbiteriano de Brasília, pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana Semear, lá em Brasília também. E ele me contou uma história interessante. Uma vez ele estava em São Paulo, estava indo ao supermercado, e ele chega no supermercado, e ali na frente do supermercado tem uma fila de carrinhos. E chega ali para pegar um carrinho, um jovem.
desses jovens, vocês sabem, né, que gasta bastante tempo em academia, para, como eles dizem hoje em dia, para meter o shape. Então ele estava lá fortinho e ele tenta puxar o carrinho a primeira vez e o carrinho não vem, travado. Talvez você já tenha passado por isso também, né? Ele puxa uma segunda vez e o carrinho não sai do lugar. E agora se torna uma questão de honra. Como é que ele vai justificar aquele peitoral e aqueles bíceps se ele não consegue tirar um carrinho do lugar? E então ele começa violentamente a puxar de todo jeito para ver se consegue vencer aquela batalha contra o carrinho travado naquela fila. E a certa altura o barulho já está alto e está todo mundo percebendo a luta que está acontecendo ali na entrada do supermercado. Curiosamente, depois de alguns segundos, talvez minutos de batalha, chega um senhorzinho mais velho, mais tranquilo, certamente mais frágil, mas com certeza mais sábio. E em vez de tentar tirar o carrinho na força do seu braço, ele simplesmente levanta um pouquinho a grade do carrinho anterior e puxa com toda a calma o carrinho de trás e assim o tira sem muito esforço. Às vezes não é juventude e força, às vezes não é aparência, é simplesmente tempo e sabedoria. Nesse mês, na verdade, nesse dia, vocês completam seus 146 de igreja organizada, 151 anos de trabalho presbiteriano nessa cidade. Bom, eu acho que vocês estão mais para o lado do Senhor do que do jovenzinho. E isso é bom. É graça do Senhor. Mas isso certamente desperta algumas perguntas. Porque nós vivemos em um tempo que prioriza os jovens, que prioriza o shape, que prioriza a pressa, a aceleração. E em um mundo que muda tão rápido, em um mundo tão acelerado, e em um mundo de valores tão distorcidos, como é que nós vamos caminhar como igreja? Em um mundo em que tantas igrejas perdem o fôlego e a força, como é que nós podemos perseverar? Em um cenário no qual é tão fácil perder o foco, como é que nós podemos manter os olhos naquilo que é central? A perseverança não é um ativo em alta hoje em dia. De fato, as estatísticas parecem apontar exatamente para o contrário. Quanto mais acelerada é a sociedade, e como alguns sociólogos têm descrito, quanto mais fluida é a sociedade, tanto menos a perseverança se transforma em uma marca comum. Casamentos acabam cada vez mais rápido. Líderes somem cada vez mais rápido. Jovens passam cada vez menos tempo em um único curso universitário e ficam transitando à medida em que as dificuldades aparecem. A geração Z cada vez menos dura tempo em um mesmo ambiente profissional. Perseverança não é um ativo em alta. Como é que eu e você podemos perseverar? Atos, capítulo 4, e a história que nós lemos aqui nos ajuda a abrir os olhos para isso. Você precisa lembrar o que está acontecendo aqui. O Senhor Jesus prometeu o Espírito à sua igreja. Ele é assunto aos céus e o seu Espírito verdadeiramente é derramado em Atos capítulo 2. E agora nós temos um movimento em que a igreja começa a caminhar cheia do Espírito, caminhar em fidelidade e em graça. Há uma espécie de crescimento explosivo, milhares de pessoas chegando ao povo do Senhor. Mas isso em um cenário de muita oposição, de rejeição, desconfiança e perseguição para com o povo do Senhor. E então em Atos 3,
nós observamos Pedro e João caminhando pela cidade de Jerusalém e chegando diante do templo e um homem coxo pedindo a sua ajuda. Pela graça do Senhor, aquele homem é curado por meio do ministério de Pedro e de João. Aquilo desperta a atenção, porque aquele era um homem conhecido na cidade. Todo mundo sabia que ele era um coxo, ele era um aleijado, ele não conseguia andar. Mas de repente agora esse homem está curado. Então imagina a multidão de pessoas, não é só o brasileiro que é curioso não, quando tem um acidente junto, uma multidão de pessoas. Isso é uma característica compartilhada. Junta muita gente querendo entender o que estava acontecendo ali, e Pedro mais uma vez aproveita uma multidão reunida para pregar o evangelho com ousadia. Só que tem um problema. Os fariseus, os líderes religiosos, os membros do sinédrio olham para aquilo com desconfiança. E Pedro e João são presos e levados ao sinédrio para explicar ou para dar algum tipo de justificativa quanto ao que eles estavam ensinando e aquilo que havia acontecido. Mas pela graça de Deus, Pedro tem toda a ousadia, e mais uma vez agora diante daqueles homens que poderiam mandá-lo matar, ou tramar alguma coisa como fizeram com o Senhor Jesus, Pedro os confronta e prega ousadamente, anunciando que havia feito aquilo em nome de Jesus, a quem eles haviam assassinado. A cura daquele homem foi tão evidente que o sinédrio não podia negar. Eles não sabiam muito bem o que fazer. Então eles simplesmente tentaram repreender Pedro e João, dizendo a eles que não falassem mais em nome de Jesus, ao que Pedro respondeu: olha, julguem vocês o que é mais interessante, se obedecer vocês ou se obedecer a Deus. Nós não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. E aqueles homens acabam tendo que soltar Pedro e João, que agora retornam à comunidade dos irmãos, retornam àquela igreja. Então talvez você imagine, aqueles irmãos reunidos viram Pedro e João sendo levados cativos, detidos, e talvez carregassem algum tipo de apreensão no coração. O que vai acontecer com eles? Será que eles vão ser presos e mortos como foi o nosso Senhor? Mas Pedro e João retornam. E agora, voltando aos irmãos, voltando à comunidade, eles exibem uma postura contraintuitiva, uma postura diferente, uma postura encorajadora para todos nós. Aqueles irmãos oram ao Senhor, e enquanto eles oram ao Senhor, eles apontam para uma disposição de espírito, para convicções teológicas profundas e para uma prática que nos desafia e nos encoraja. Aquela igreja poderia se intimidar, mas a postura foi radicalmente diferente. Você ouviu aqui a ata e o registro da organização dessa igreja. 12 pessoas em um contexto de oposição à fé. E uma igreja que poderia se intimidar e dizer: vamos ficar reunidos quietinho só no nosso canto e a gente consegue, talvez, passar despercebido. Mas pela graça do Senhor, irmãos decidiram enfrentar a oposição e glorificar ao Senhor cumprindo a sua missão. Essa igreja em Atos é uma igreja jovem, é um bebê. Mas aqui nós encontramos as sementes para que ela se tornasse a igreja que avançou pelas nações, chegou até o Brasil. E essa é a igreja que persevera, é a igreja que tem coragem nos tempos de incerteza, é a igreja que experimenta renovo quando completa 146 ou 151 anos ou mais. Uma igreja simples, firme e voltada para a missão. Quando nós olhamos para essa oração,
3 características essenciais nos são apresentadas da igreja que persevera, e eu gostaria de convidar você a prestar atenção nisso. São 3 aspectos simples: a consciência da soberania de Deus, a consciência do chamado e a dependência da capacitação do Senhor. Observe comigo, primeiramente, a consciência da soberania de Deus. Versículo 23 nos diz: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Veja, Pedro e João chegam lá para dar as más notícias, de certa forma. Olha, eles disseram que a gente não pode mais falar de Jesus. Eles disseram que a gente não pode mais testemunhar. Eles estão na nossa cola, eles estão pressionando, eles não querem que a gente levante a nossa voz para falar o que temos visto e ouvido. Mas ao ouvir esse relato, versículo 24 nos diz: ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Por vezes a gente lê essa oração meio rapidamente e perde de vista algo extremamente importante aqui. Bom, é verdade, eles estão pedindo, ou eles estão afirmando a soberania de Deus de uma forma geral aqui, né? Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Mas não é só isso que eles estão fazendo enquanto manifestam a consciência da soberania de Deus. Na verdade, eles estão indo além. Eles estão resgatando um imaginário que é preenchido por uma visão ainda mais abrangente e profunda da soberania e da supremacia do nosso Deus. De fato, quando eles, a uma só voz, unânimes, se levantam e começam a orar, eles estão resgatando aqui o cenário do Salmo de número 2. Eles estão citando o Salmo 2. Quando eles dizem assim, que disseste, versículo 25, por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs, eles estão citando, ipsis literis, citando literalmente o Salmo 2. Isso significa que aqueles irmãos possuíam no seu imaginário o Salmo capítulo 2 e a realidade envolvida ali. Por isso eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor rapidamente no Salmo de número 2, para que você entenda o que estava no coração dessa igreja. Salmo 2 diz assim: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro.
Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Observe como a imaginação daqueles irmãos da igreja em Atos estava preenchida pelo cenário descrito por Davi no Salmo de número 2. Reis da terra, poderosos, reunidos e conspirando contra o Senhor. Todos eles dizendo: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. As autoridades do mundo dizendo: nós não nos submeteremos ao Deus de toda a terra, nós seremos senhores finais sobre o mundo, nós estabeleceremos o nosso nome e a nossa autoridade. E qual é a resposta de Deus para os tiranetes? Versículo 4: ri-se dos céus aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Curioso pensar sobre isso, né? Deus ri daqueles que se levantam contra o Senhor e o seu povo. Talvez seja aquela cena, se é pai, talvez já tenha vivido isso, em que você, adulto, olha para o seu filhinho bebê, 1 ano e meio, 2 anos, aprendendo a andar, e de repente ele quer andar atravessando a sala, você está no meio da sala, e ele cruza com as suas pernas, e as suas pernas são um obstáculo. E a certa altura você vê que o bebezinho ali está tentando empurrar a sua perna, dizendo: pai, sai da frente. E contemplando a sua força, diante da força de um bebezinho, tudo que você consegue fazer é sorrir. O que você está tentando fazer? Reis da terra, homens poderosos como Nabucodonosor, ousaram levantar a voz e se tornar autônomos, independentes, supremos, estabelecer o seu nome e o seu reinado. E Deus reduziu esses homens a nada. Deus fez de Nabucodonosor um louco, até que ele mesmo reconhecesse que não há ninguém mais poderoso do que o Deus supremo e soberano. Aquela igreja, em Atos, está contemplando um sinédrio, homens que causaram um mal intenso. De fato, esses homens, pela sua articulação, verdadeiramente levaram o Senhor Jesus à morte. Mas eles entendem que não foi meramente o poder desses homens que levou Jesus à morte. Na sua oração eles dizem, na verdade, versículo 27, verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com todos os gentios e gente de Israel, versículo 28, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Ou seja, nem aquilo que o sinédrio havia conseguido fazer era por uma deliberação autônoma. Tudo estava seguindo conforme os planos do Deus soberano. Eles oram o Salmo 2, porque eles contemplam um sinédrio irado, que até tem o poder de detê-los, mas eles sabem que esse sinédrio não tem o poder final, não é a voz final, a supremacia final. E por isso o coração deles pode encontrar paz e ousadia. Veja, nós não estamos em uma fase muito boa para sermos cristãos. Essa não é uma época muito agradável para o cristianismo no mundo. Até mesmo em cerimônias que costumavam integrar os povos, nós agora temos blasfêmias quanto ao imaginário cristão, como vimos recentemente nas Olimpíadas. Os cristãos hoje são apresentados diante da sociedade como uma manifestação do atraso, na melhor das hipóteses, e como uma verdadeira ameaça
na pior das hipóteses. Uma ameaça à saúde, talvez você deva lembrar, como na pandemia, cristãos foram retratados como culpados, e uma ameaça à saúde por resistirem fechar os seus templos. Talvez uma ameaça ao avanço da ciência. Jornalistas como a jornalista Vera Magalhães já falou publicamente em programas de televisão como os cristãos representavam um perigo e um atraso, porque impediam a pesquisa com células tronco embrionárias. Os cristãos são retratados como um perigo para a tolerância e assim o desenvolvimento da diversidade e inclusão. São chamados de homofóbicos e coisas desse tipo. E, finalmente, os cristãos são apresentados como uma ameaça à democracia. Afinal de contas, são os cristãos que elegem os piores candidatos, genocidas e coisas desse tipo. Talvez aqueles aqui que estão na universidade estejam em uma posição especialmente difícil, porque diariamente têm de ouvir a sua fé ser zombada, desprezada, confrontada. Talvez o Sinédrio esteja reunido diante de nós dizendo: não fale no nome de Jesus, fique quieto. Vocês são apenas 12 pessoas no meio de uma oposição ferrenha, fique quietinha. Mas e se por trás do seu professor universitário? E se por trás dos jornalistas? E se por trás de autoridades civis? Ou até daqueles que hoje se pensam senhores do Brasil no Supremo Tribunal Federal, eu e você pudermos ser lembrados que por trás deles e acima deles existe aquele que é Senhor sobre tudo e sobre todos, aquele que olha dos céus e ri de quem quer que seja que ouse levantar a mão contra o povo do Senhor, aquele que tem a história nas suas mãos e que assim conduz o seu povo com toda graça, com todo amor, pelos tempos fáceis e pelos tempos difíceis. Uma igreja que persevera é uma igreja que tem diante de si a consciência plena da soberania e supremacia do nosso Deus, seja em governos que fazem oposição à fé cristã ou em governos que fazem o elogio da fé cristã. A nossa dependência não está sustentada em governante A ou B, em político A ou B, em circunstância favorável ou desfavorável. A nossa tranquilidade está no fato de que confiamos em um Deus supremo. Essa igreja orou assim. Seu coração estava em paz por causa de sua consciência profunda da soberania de Deus. Como é que anda, em termos pessoais, essa consciência em sua própria vida? Talvez não seja a oposição de um professor universitário ou do seu chefe, talvez não seja exatamente uma oposição de um inimigo da fé externo, mas talvez o seu coração ande angustiado, ansioso e amedrontado por circunstâncias da vida, talvez uma doença, talvez a perda de um emprego, talvez alguma outra frustração esteja colocando você em uma posição de intimidação, temor, dúvidas, medo, insegurança, fraqueza. E talvez você precise lembrar nessa manhã que assim como Deus ri dos céus de reis e autoridades que tentam se levantar contra Ele, o Senhor ri dos céus de quaisquer circunstâncias que possam causar mal aos seus filhos. Deus é maior que o seu câncer. Deus é maior que o seu divórcio. Deus é maior que o seu desemprego. Deus é maior que a perda do seu filho. Deus é maior que a perda do seu pai. Olhe para o Senhor soberano. Lembre-se que você está seguro em suas mãos e o seu coração poderá caminhar com maior firmeza.
Essa igreja tinha uma consciência plena da soberania do Senhor. Mas além disso, ela tinha uma consciência plena do seu chamado. Após afirmar que nem Herodes e nem Pilatos estavam agindo de forma autônoma, mas eles agiram para fazer o que a mão e o propósito do Senhor haviam predeterminado, eles fazem um pedido a Deus, versículo 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Que interessante. Ok, a gente pode até crer que Jesus é soberano, Deus é soberano, ok, todas as coisas vão caminhar segundo o propósito de Deus, mas, Senhor, está difícil, né? Então, Senhor, me livra desse chefe. Senhor, me livra do sinédrio. Senhor, me livra do professor universitário. Me livra da perseguição. Esses irmãos poderiam ter levantado a voz ao Senhor, considerando a prisão de Pedro e João, considerando a oposição crescente, talvez prevendo coisas piores no futuro, poderiam levantar a voz ao Senhor para dizer: Senhor, muda as nossas circunstâncias. Ajuda-nos a só viver a nossa fé tranquilos. Mas não foi isso que eles pediram a Deus. Em vez de pedir ao Senhor que mudasse suas circunstâncias, eles pediram ao Senhor que mudasse o seu coração. Olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Nada sobre o sinédrio. Nada sobre os perseguidores. Concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Esses irmãos tinham uma consciência plena do seu chamado. O chamado da parte do Senhor era: descerá sobre vocês o Espírito Santo. Vocês vão receber o Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas. Judeia, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O chamado de vocês é para testemunhar do meu nome, da minha obra, do meu poder, da minha glória. O chamado de vocês é para anunciar o meu reino. O chamado de vocês é para proclamar o meu evangelho. E conscientes então desse chamado, esses irmãos não tinham outra coisa a fazer senão pedir ao Senhor graça para que o chamado fosse cumprido. O chamado não depende das circunstâncias. Ele depende daquele que chamou. Por isso, em vez de pedir simplesmente mudança das circunstâncias, eles pediram mudança do coração. Dá-nos ousadia, dá-nos coragem, dá-nos intrepidez e assim ajuda-nos a proclamar a tua palavra. Aqui nós encontramos um contraste mais intenso com a nossa própria vida. Porque talvez nos falte uma consciência mais profunda do nosso chamado e uma disposição mais intensa para cumprir o chamado. Um pastor presbiteriano do século passado, chamado Francis Schaeffer, também um missionário, ele nos disse que a igreja evangélica perdeu o seu caminho quando ela abraçou dois valores fundamentais da classe média. Ele disse: nós perdemos o foco quando nós abraçamos os valores da paz pessoal e da prosperidade. Paz pessoal
e prosperidade. O que é isso? Basicamente, nós nos tornamos muito preocupados com o nosso conforto e com o dinheirinho no nosso bolso. Se eu tiver conforto e dinheiro no bolso, a vida está tranquila, eu estou bem, isso me basta. De certa forma, isso verdadeiramente moldou a sociedade de uma forma mais ampla. E como nós vivemos no meio da sociedade, nós também fomos encaminhados por esses mesmos valores. Só que aí entra um problema, não é? Quando os valores fundamentais giram em torno de paz pessoal, do meu conforto e da prosperidade do meu dinheiro, quem estará disposto a abrir mão do seu conforto e do seu dinheiro por amor a Deus? E eu sei, nós continuamos pregando e anunciando que devemos dar a vida por Jesus, mas confronte esses aspectos com a realidade concreta. Jovens que estão aqui presentes, talvez vocês estejam na fase de definir seu caminho profissional. E como é que tem funcionado essa escolha? Tantos de nós hoje em dia pensam no curso que vão fazer, ou escolhem a área em que vão trabalhar, pensando fundamentalmente em quanto de conforto ela nos proporciona e em quanto de renda ela nos concede. Já não é mais sobre glorificar a Deus com uma vocação, é sobre autorrealização. Pense em termos da caminhada matrimonial. Quando nós vamos buscar um cônjuge, o que a gente pensa? Já não é mais sobre como glorificar a Deus servindo em uma família. É sobre como eu vou encontrar alguém para me fazer feliz. E talvez seja exatamente por isso que perseverar se torna tão difícil. Quando o casamento começa a experimentar dificuldades, o que todo casamento experimenta, a gente já começa a repensar, talvez não seja a pessoa certa, talvez o amor tenha acabado, e talvez para eu ser feliz, paz pessoal, eu preciso me livrar dessa relação. Por que tantas pessoas já não duram no trabalho? Porque começam a trabalhar e então começam a experimentar as dificuldades do cenário profissional. Você vai levar bronca do chefe, você vai ter colegas de trabalho que são difíceis, você vai ter dificuldade na própria execução das tarefas que lhes são dadas. E aí tantos de nós começam a repensar. Talvez esse trabalho seja tóxico. É a palavra da moda, né? Porque o nosso compromisso passou a ser o compromisso com o conforto pessoal, paz pessoal e prosperidade. Um outro autor chamado Philip Rieff descreveu essa época como a época em que o terapêutico se tornou proeminente. Ele escreveu um livro chamado O Triunfo do Terapêutico, em que ele faz um contraste. Ele diz: em gerações anteriores nós tínhamos o homem religioso. Era uma outra visão antropológica, uma outra visão de homem. Segundo a visão do homem religioso, nós existimos, o homem existe para ser salvo, redimido. E para que o homem então seja salvo, você precisa falar para ele sobre inferno e coisas assim. Mas com a transição das eras, com a passagem do tempo, nós entramos em um novo estágio de consciência coletiva. Uma consciência que é marcada fundamentalmente pela perspectiva, pela mentalidade terapêutica. E veja, não entenda isso aqui como uma condenação da psicologia ou das terapias, mas entenda que isso se transformou em uma forma de enxergar o mundo. E o Philip Rieff diz: a mentalidade terapêutica nos apresenta o homem o homem psicológico. O homem religioso existia para ser salvo. O homem psicológico existe para ser agradado.
E agora nós nos vemos em uma sociedade em que o bem-estar é o valor último a ser buscado. Isso tem a ver com paz pessoal e prosperidade. É por isso que bem-estar está em todo canto. Nome de programa de televisão, nome de programa de dieta, nome de academia. Bem-estar se transformou no nosso valor fundamental. Agora olhe para nós, filhos do nosso tempo, criados para buscar o bem-estar, comprometidos com a paz pessoal e a prosperidade. Aliás, se me permitem dar mais um exemplo, olhem para os pais enquanto criam seus filhos. Quantos de vocês, pais, honestamente, projetam para os seus filhos uma vida como pastores e missionários, em que eles têm de abrir mão de todo conforto, pela glória do Senhor? Você cria o seu filho para ter um bom salário, uma boa casa. Você cria o seu filho para ter um sofazinho confortável e Netflix, para pedir iFood quando quiser. Você quer que ele tenha paz pessoal e prosperidade. Ora, nesse cenário, quando o sinédrio nos aperta, o que a gente faz? Ó Deus, nos livra da perseguição. Ó Deus, muda as nossas circunstâncias. Ou talvez a gente simplesmente fique quietinho para não causar mais problemas. Uma consciência distorcida do chamado e uma indisposição para cumprir o chamado, porque assimilamos os valores da nossa época, muitas vezes nos tornam pessoas tímidas. Mas volte seus olhos para essa igreja, para a igreja em Atos, a igreja que persevera, é a igreja que não pede a Deus simplesmente por mudanças nas circunstâncias, mas por mudança no coração. Ela entende o seu chamado, e o seu chamado é para se doar pelo seu Salvador. Jesus já disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Aqui não há nada sobre paz pessoal e prosperidade. E veja bem, eu não estou dizendo que você tem que fazer um voto de pobreza para servir ao Senhor. Deus, em sua infinita graça, nos concede muito conforto na vida. Deus, em sua infinita graça, permite que nós tenhamos sofás confortáveis, Netflix e iFood. Louvado seja Deus por isso. Mas o ponto fundamental é: o que é que move a nossa caminhada? Se o conforto for a direção fundamental, nós negociaremos o chamado. Mas se o chamado for a direção fundamental, nós negociaremos o conforto. Concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Como é que tem sido a sua caminhada? Pai, como é que você tem criado seu filho? Você está criando seu filho no plástico bolha, para ele nunca ralar o joelhinho, para ele nunca pular um pouquinho mais alto no parquinho, e assim ser sempre um garotinho amedrontado diante das circunstâncias? Como é que você espera que esse homem faça coisas ousadas por amor ao Senhor? Pai, você está ensinando para o seu filho que dinheiro e conforto são valores fundamentais da vida? Jovens, como é que está a sua escolha para o mercado de trabalho? O que tem direcionado? Você está pensando em trabalhar pouco e ganhar muito, como todo brasileiro? Talvez alguns de vocês já tenham despertado alguma coisa para o chamado missionário, para a vocação pastoral, mas vocês morrem de medo. Porque o que vai ser da minha vida se Deus me chamar lá para o sertão, para uma congregação que tem só 12 pessoas,
e muita dificuldade. Bom, vejam o que Deus pode fazer com 12 pessoas e muita dificuldade. Ele é Deus. A igreja que persevera tem consciência da soberania de Deus e tem consciência do seu chamado. Mas tem um terceiro elemento. A igreja que persevera também tem dependência da capacitação de Deus. Olha o versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Até mesmo homens que não temem ao Senhor perceberam que tem um problema grave na nossa sociedade por causa da nossa mentalidade terapêutica. Então, quanto mais apegados ao nosso conforto, tanto menos preparados para lidar com as frustrações nós estamos. Um filósofo francês chamado Gilles Lipovetsky escreveu um livrinho chamado Da Leveza. E nesse livrinho ele descreve a nossa sociedade contemporânea como uma sociedade que privilegia leveza. Leveza é a palavra do momento. Ele diz, porém, isso tem causado algum problema. E a certa altura do livro ele descreve o próprio processo de educação na França. Ele diz, é verdade, em gerações anteriores havia excessos. Havia pais verdadeiramente agressivos que causaram alguns traumas significativos nos seus filhos. Mas havia disciplina real. A educação mais contemporânea, com a sua ênfase em positividade, não tem ensinado os filhos, as crianças, a desenvolverem força psíquica, sabedoria e maturidade para lidar com frustrações e dificuldades. E então ele lista as estatísticas demonstrando como entre adolescentes na França, o número de pessoas lutando com ansiedade e depressão cresceu assustadoramente. É verdade, essa é uma questão multifatorial, há diversas causas, mas certamente dentre essas causas está o fato de nós não prepararmos os filhos para as dificuldades e frustrações. Bom, percebendo essa dificuldade, homens que não temem ao Senhor têm sugerido alternativas para isso. Como é que você resgata força na vida? Então, hoje na nossa cultura nós estamos vendo o ressurgimento de uma filosofia antiga, chamada de estoicismo. Passe por qualquer livraria, vá na seção de autoajuda, ou qualquer livraria de aeroporto, você vai ver livros e livros sobre estoicismo. E a ideia fundamental do estoicismo é a ideia de você resgatar a sua força interior, aceitando a realidade, aceitando a vida, mortificando alguns desejos, abrindo mão de tentar controlar coisas que estão fora do seu controle e assim matando no peito as dores que aparecerem. Bom, é uma proposta interessante e tem falado para tanta gente fraca, tanta gente que se vê quebrada. Mas tem um problema. Essa é uma proposta autorreferente. Você depende de si mesmo para ser forte e viver no mundo. E qualquer homem que dependa de si mesmo para ser forte e viver no mundo está fadado a quebrar novamente. Porque nós não podemos ser o ponto de referência final para a nossa vida. Essa igreja poderia orar e a certa altura voltar-se para si mesma e dizer, quer saber, nós vamos matar no peito. Vamos enfrentar o Sinédrio, vamos enfrentar Jerusalém, vamos enfrentar quem quer que seja, e nós vamos levar o nome de Jesus na nossa força, na nossa coragem, na nossa criatividade, na nossa força de vontade, no nosso esforço. Mas isso só faria essa igreja quebrar em algum momento. A igreja não foi criada
para depender de si mesma. E por isso eles oram, eles recorrem a Deus. E recorrendo a Deus, o Senhor responde. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E agora Deus responde à oração deles. Com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. A igreja que persevera não é uma igreja que simplesmente se afirma na força do seu braço. É uma igreja que se dobra diante do Senhor e diz: Deus, faz em nós o que nós não conseguimos fazer. É uma igreja que reconhece as suas limitações e fragilidades e que assim clama ao Senhor. É uma igreja que diz: Senhor, verdadeiramente eu tenho me apegado ao conforto, verdadeiramente eu tenho me apegado à paz pessoal e à prosperidade, mas eu suplico ao Senhor, trabalhe o meu coração, para que eu possa caminhar fielmente, para que eu possa vencer as minhas limitações pessoais, e para que, guiado pelo Teu Espírito, eu possa anunciar o Teu nome até onde eu sou odiado, eu possa viver com fidelidade, correndo o risco até mesmo de perder o emprego, eu possa anunciar com fidelidade, correndo o risco de que o anúncio da verdade me leve diante do Ministério Público, ou até me leve à prisão. Ajuda-me a anunciar a Tua palavra, guiado, fortalecido, abençoado pelo Teu Espírito. A obra do Senhor é feita da maneira do Senhor. Não é a nossa técnica, não é a nossa pressão, não é por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito. Ou como Tiago nos diz, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não adiantará nós simplesmente levantarmos a voz no meio da sociedade, contradizendo o sistema violentamente. Eu vou chutar o balde e falar em nome de Jesus e sair falando coisas destemperadas. Nada disso. É quando o Espírito enche a igreja, a graça do Senhor derramada sobre a igreja, conduz o povo de Deus para intrepidamente anunciar aquilo que ela foi chamada para anunciar. Essa igreja completa 151 anos de trabalho. Vocês já são uma igreja que persevera, mas vocês continuam sendo chamados a perseverar. E para perseverar, vocês precisarão lembrar disso. Lembrem-se sempre da soberania de Deus, em tempos fáceis e em tempos difíceis. O Deus a quem nós servimos reina soberanamente. Lembrem-se sempre do seu chamado. Vocês não foram chamados para o conforto pessoal, vocês foram chamados para proclamar o Senhor ao custo da sua própria vida. E lembrem-se sempre de depender do Senhor. Deus acompanhará, o Espírito os guiará, Ele lhes dará intrepidez para falar de Jesus e servir ao Senhor no meio de Recife, para a glória dEle.